E aí, pessoal, estamos de volta em mais uma semana, começando aí oficialmente a maratona dos indicados ao Oscar 2022. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e antes de mais nada queria dizer que desde 2021 nós indiretamente já estávamos discutindo os indicados ao Oscar. A gente só não sabia de certeza que seriam indicados, sabe? Ou seja, nesse último ano, alguns filmes foram escolhidos não só pelo interesse de vocês, mas também pela possibilidade do filme ser indicado mais à frente. E como resultado, temos 10 filmes aproximadamente que nós acertamos. Olha aí que maravilha! Temos Cruella, Encanto, Shang-Chi, Free Guy, Homem-Aranha, Não Olhe Pra Cima e outros indicados já foram discutidos aqui no Sessão às 6, tá bom? Então, alguma coisa a gente tá fazendo certo, vamos continuar assim, que tá uma maravilha. E também, quanto mais indicados a gente já estiver discutindo, menos carregado eu fico de coisas pra cobrir em cima da hora, sabe? Então, 10 indicações já ajuda demais. Tô falando isso porque todos esses filmes que acabei de falar e outros estão na descrição, caso vocês queiram conferir algum em especial. Então, os links de todos os indicados que discutimos até agora estão na descrição, beleza? Só escolher um e clicar. Mas agora que os indicados saíram, é que começa oficialmente nossa maratona de filmes do Oscar 2022. Serão 3 semanas, cada uma discutindo 2 filmes. E na quarta semana será a grande discussão sobre todas as categorias e com um convidado, beleza? Tô preparando o conteúdo desse mês de março com muito carinho, espero muito que curtam. Na primeira semana temos Ataque dos Cães, ou Power of the Dog, e também Belfast, que serão discutidos hoje, e vai funcionar da seguinte forma. O primeiro comentado será Ataque dos Cães, e inicialmente será sem spoilers, para quem não conferiu, e na segunda parte vai ser com spoilers, porque eu preciso comentar algumas coisas em especial. Mas se em algum momento, ou agora, ou no final da parte sem spoilers, vocês quiserem pular direto para os comentários do filme Belfast, o link também estará na descrição, certo? Para quem quiser ir direto para esse. Então, acho que deu para entender tudo. Os avisos são esses. Seguimos com a sinopse de Ataque dos Cães. Espero que curtam. Um fazendeiro durão trava uma guerra com ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que os antigos segredos vêm à tona. Dirigido por Jane Campion, olha só que legal, o filme mais indicado desse ano, dirigido por uma mulher. Pro Oscar isso é uma vitória em questão de representação. De acordo com o site do Adoro Cinema, seu último filme foi lá em 2009, olha só, chamado Brilho de uma Paixão. Desde então dirigiu 2 temporadas de uma série aí, mas filme mesmo só 2009. Galera, deixa eu contar pra vocês minha experiência com esse filme, porque foi muito diferente do que normalmente acontece. Seguinte, meu primeiro contato com o Ataque dos Cães foi durante uma gravação, no episódio 99, com o tema Filmes que mais se destacaram em 2021, e o convidado João, do podcast Os 4 Porquês, colocou esse filme como o melhor do ano. Porque ele basicamente disse, não, mas esse filme tem muitas reviravoltas, é muito bom, tem reviravolta pra caramba, e somando isso com a quantidade absurda de indicações que recebeu, o hype tava lá em cima, né? E expectativas eram só o que eu tinha antes de assistir. Beleza, aí comecei, né? Tava tudo bem parado, nada demais. E quando vi, faltavam 20 minutos pra terminar e nada de reviravolta. Aí faltavam 10 minutos e eu só pensava, meu Deus, cadê as reviravoltas que me prometeram? Terminou o filme. Aí eu, não é possível que o final é esse. É isso? O alvoroço todo é por causa disso? Foi aí que eu fui assistir um vídeo pra entender melhor. E, gente, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. O vídeo explicou muito bem a interpretação de cada personagem, do início ao fim, os conflitos que cada um tem pessoalmente, conflitos mal resolvidos, seja consigo mesmo ou com outra pessoa. Quando eu terminei de ver, minha mente se abriu assim, de um jeito que mudou completamente minha opinião sobre o filme. Isso nunca tinha acontecido antes. E também tô falando porque não é porque eu trago um filme pra cá que eu entendi tudo que ele tinha a oferecer. Longe disso. Inclusive eu preciso assistir outras coisas também pra entender. E depois disso eu passei a respeitar bem mais Ataque dos Cães e tudo que ele discute ou tenta alcançar.
Seguindo então com o roteiro, a história. Meu único problema que afetou, assim, completamente a minha experiência é que do início ao fim é tudo tão absurdamente implícito e superficial que fica muito difícil entender e, consequentemente, se interessar pelo que você está assistindo. Não tenho certeza se isso é mais uma questão técnica do roteiro mesmo, ou se eu já tô levando aí pro lado pessoal. Não sei se outras pessoas sentiram isso também, mas todos os comentários sobre masculinidade tóxica, vulnerabilidade, dominância, sexualidade, o que mais? Atração, repulsão, são muito, muito bem feitos e estão lá, mas são muito implícitos. A diretora basicamente deixou o público quebrar a cabeça em todos os aspectos possíveis. Ah, Lucas, mas eu gosto de ter que refletir com os filmes, de não ter tudo dado de bandeja, eu gosto. E assim, isso é justo, eu concordo. É que é difícil falar sem dar spoilers, mas basicamente Ataque dos Cães é o tipo de filme que, se você não procurar saber a sua verdadeira interpretação, você não se importa com o que você tá assistindo. A verdade é essa. Eu me dou como exemplo. Quando terminou, eu acreditei que era só aquilo, sabe? Tava pronto pra deixar lá e seguir a vida e considerar como o Nomadland de 2022. Porque, pra quem não sabe, eu não gostei de Nomadland. Então, eu fico pensando quantas pessoas insistiram até o final, se frustraram e acabaram não entendendo a história de fato. Basicamente, tudo que é mostrado não é apenas aquilo, tem algum significado por trás. E se você não souber, provavelmente não vai ser cativado pela inteligência e originalidade do roteiro. Então, resumindo, pra mim, o plot tá tão escondido e se esconde tanto do público que o que nós vemos, o que está ao nosso alcance, é só um pedaço da história e por não ser o todo, por não conseguirmos ver a história inteira, corre o risco de não cativar muitas pessoas. E por causa disso, eu acredito que esse filme não é muito comercial. Se fosse lançado exclusivamente nos cinemas, provavelmente não se sairia bem na bilheteria, porque a ausência absoluta de exposição impede que a experiência seja melhor absorvida pelo público, sabe? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Na parte com spoilers vai ficar mais fácil de compreender. Mas agora seguindo aqui com dois temas em um só: os aspectos técnicos e as indicações ao Oscar. Bom, Ataque dos Cães está indicado a 12 categorias. São elas: melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora original, design de produção, melhor som e melhor montagem. Então, bora lá. Começando por melhor fotografia, trilha sonora original e melhor som. A fotografia é muito bonita, eles fazem várias cenas externas, só mostrando a rotina diária das pessoas, da natureza, enaltecendo bastante o drama, a luz e sombra, a sensação de mistério que existe na cidade. Eles realmente se inclinaram em trazer tons e cores mais realísticos, que condizem mais com a natureza daquele local na vida real. De forma alguma parece artificial, o que é ótimo. Já a trilha sonora, o que chama muita atenção, que eu saiba, posso ter me esquecido, né? Mas que eu saiba, não tem uma música cantada, com letra mesmo. E lembra muito os filmes clássicos que dependiam apenas de uma boa orquestra. E aqui é o mesmo caso, muito bem utilizada. Dá para notar bastante o violino, ainda mais nas cenas de tensão, adorei. O som é algo mais técnico, sabe? O som dos objetos fazendo barulho, rangendo, se quebrando, fazendo algum som. Como que isso se encaixa na história, o quão importante isso é para avançar a narrativa, expor alguma mensagem, por aí vai. É uma categoria bem técnica, mas aqui não é nada super chamativo que vai te marcar especificamente o som, sabe? Então, não coloco muita fé nesse quesito. Mas apesar de curtir essas três categorias e serem bem executadas, há outros concorrentes que se sobressaíram mais, como Duna, por exemplo. A comparação dos filmes vou fazer mais no último episódio da maratona, certo? Com todos os indicados, mas adianto que nessas três categorias há filmes bem mais fortes. Continuando com melhor filme e melhor direção, são outras categorias que também estão muito disputadas, com filmes muito fortes, então não tenho ideia se suas chances são boas, talvez. Por ser tão diferente e com mensagens fortes,
Talvez melhor filme, mas Não Olhe Pra Cima é bem mais atual. Não sei, das duas sinto que tem mais chance de levar em melhor filme, mas já estive errado antes. A direção é boa, mas agora não consigo pensar em ângulos, movimentos de câmera, nada super marcante que se destaque dos demais. Design de produção e edição, olha, confesso que a edição, a montagem é outra coisa que eu também não me lembro, não me marcou muito, mas planejo assistir mais uma vez antes da premiação, então sobre isso não tenho muito o que falar. Mas a direção de arte também é bem realística. As casas, os quartos, as salas, os lampiões, até o figurino, vale mencionar. Tudo bem condizente com a época. Todos os cômodos são de madeira, bem antigos. Dá para perceber a simplicidade da arquitetura, dos objetos. Isso ajuda demais a entrar na época, na imersão, a se sentir mais imerso na história. Mas é outra categoria que eu não confiaria muito que vai levar, sabe? Mas sabe uma categoria que eu tô colocando muita fé? Roteiro adaptado. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, dos anos 60, escrito por Thomas Savage. Eu não tenho como avaliar o quão fiel é, eu não li, mas consigo avaliar a qualidade da história e como ela é mostrada ao público. Mesmo com essa questão da trama inteira ser tão sutil, às vezes até demais, que parece se esconder do público, ainda assim é tão inteligente que agora, sem ter assistido todos os indicados, acredito ser a indicação que mais tem chance de levar. Com metáforas e alusões muito bem feitas sobre sexualidade, virilidade e tudo aquilo que comentei antes. É uma história sobre autoconhecimento, vícios, dominação e tudo isso executado em vários níveis, em várias camadas. Então tenho bastante confiança de que é um indicado que vai dar trabalho. Também temos os personagens, claro. Então entrando nessa categoria temos Benedict Cumberbatch, ou Benny C, ou Doutor Estranho, interpreta o protagonista Phil. Ele e o irmão são proprietários de um rancho. E pra mim, ele é, assim, a estrela do filme. Ainda mais quando você descobre que quase todas as metáforas giram em torno dele. Tudo é sobre ele, basicamente. O ator tem uma presença bem forte, bem impactante, por causa da personalidade do personagem. E mesmo a atuação sendo excelente, ainda acho sua performance no filme O Jogo da Imitação imbatível. De todos os atores, ele é o que mais faz sentido pra mim ganhar o Oscar. Porque, como falei, foi a atuação mais impactante. Isso sem comparar com os outros indicados dessa categoria, tá? Mas de todo o elenco, minha torcida no quesito atuação vai pra ele. Seguindo com o trio, Jesse Plemons é George, que é o irmão de Phil, Kirsten Dunst é Rose e Cody Smith McPhee é Peter, o filho de Rose. Gente, só um parênteses aqui, eu tô adorando que atores até pouco tempo zero reconhecidos por seus trabalhos estão finalmente conquistando a atenção da academia. Primeiro teve ano passado, né, Steven Yeun, que fez The Walking Dead, e agora Cody Smith McPhee, que até pouco tempo era o Noturno dos X-Men, mano. Eu fico muito feliz que ele foi indicado. Aqui dá pra perceber como o personagem é misterioso e passivo muitas vezes. É bem o oposto do Phil. Esses contrastes entre os dois são bem interessantes. Já sobre o Jesse Plemons e a Kirsten Dunst, também estão bem. Como falei, as atuações do elenco todo são muito profissionais, mas não chamaram tanta atenção quanto o Benedict Cumberbatch, porque ele trabalha com mais camadas, tem mais complexidade aí por trás. Já esse casal é importante para a história, sim, tem o que oferecer, principalmente a Kirsten Dunst. Seu papel é bem importante, mas não apostaria neles para melhor ator e atriz coadjuvantes, sabe? Acho que vai ser o famoso caso em que só ser indicado já tá ótimo e, com sorte, vai alavancar ainda mais a carreira aí desse pessoal. Bom, de acordo com a Wikipedia, o orçamento do filme foi entre 35 e 40 milhões de dólares, e nos poucos cinemas que esteve disponível antes de entrar para Netflix, se não me engano, todos dos Estados Unidos, arrecadou mais de 200 mil dólares. Já no próprio serviço, que é onde a grande maioria das pessoas teve acesso ao filme, os números não foram divulgados, na verdade nunca são, mas com certeza por ter sido indicado ao Oscar deve ter aumentado absurdamente aí o número de visualizações.
Então, no fim das contas, Ataque dos Cães é um filme calmo, à primeira vista bem simples, com uma história fraca que não chama muita atenção, mas se você procurar seus verdadeiros significados, vai muito, muito mais além. É o tipo de filme que eu recomendaria para assistir em grupo ou conversar com alguém depois, assistir algum vídeo na internet, porque suas intenções são tão tímidas e contidas que dificilmente alguém vai assistir e da primeira vez sozinho entender tudo. Pelo menos minha experiência foi assim. Não subestime a inteligência de Ataque dos Cães. E assim encerra a primeira parte, sem spoilers, comentando Ataque dos Cães. Se quiserem pular direto para a análise de Belfast, sem spoilers, mais uma vez, só acessar a descrição desse episódio que tem dizendo exatamente o minuto em que a discussão começa. Mas se quiser ficar, agora entraremos na segunda parte, aprofundando algumas coisas da história com spoilers, beleza? Então estão todos avisados, bora começar. Tem tanta coisa que depois de assistir o vídeo eu parei e pensei, é isso mesmo? Será? Meu Deus. Minha mente se abriu porque vários momentos que não tinham significado nenhum pra mim e que não aparentavam ser nada demais, na verdade eram cenas super importantes pra algum personagem. Phil é muito mais protagonista do que eu pensava, ele literalmente é o personagem principal dessa história. Tudo gira em torno de sua masculinidade tóxica, da sua sexualidade, seu medo de perder as pessoas que controla. Tudo é sobre controle. Vale lembrar que o que eu vou falar nos próximos minutos não é autoral, tá? É do vídeo com as interpretações fantásticas do canal Lucas Blue. Tá em inglês, beleza? Se vocês quiserem checar. E simplesmente preciso compartilhar com vocês. Então, bora lá. Aparentemente, Phil é super dominante, um líder agressivo do seu grupo social, né? Machista, que diminui os outros, porque está compensando demais algo que ele sabe que, assim que as pessoas descobrirem sobre ele, acha que vai perder o respeito delas. Que ele é gay, ou pelo menos faz parte da comunidade LGBT+. E isso fica claro pela última, ou uma das últimas conversas que ele teve com o Peter sobre o Bronco Harry, que é um mentor da comunidade, mais velho, um cara bem influente, que faleceu e claramente tinha uma relação especial com o Phil, que ainda se lembra dele constantemente. Esconde isso também pela pressão social, né, pelo medo, como eu falei, ou insegurança. Lembrando que nós estamos falando de um filme que se passa em 1925. Então, poder controlar todos os aspectos de sua vida, por mais tóxico que seja, foi o que lhe permitiu viver de acordo com os padrões, o comportamento que lhe eram esperados. Então, por isso que quando seu irmão George se casa com Rose, ele sente tanto que tá perdendo a dominância, que momentos depois começa a bater naquele cavalo, acho que com uma toalha, né? Pra sentir que ainda tem poder. Ainda tem também sua relação com o filho de Rose, Peter, a interpretação que mais faz sentido, que justifica o Phil ser tão mal e fazer tanto bullying com o Peter gratuitamente, é que Peter, um cara mais vulnerável, que não anda, que não fala como os outros caras, que é mais sensível, que gosta de arte, não tem medo dos seus sentimentos, tem ambições para sua vida profissional, é tudo o que o Phil não é. E ele sabe disso, o Phil sabe disso. A principal interpretação que eu vi sobre essa relação é justamente essa. A vida que Phil fugia desde jovem e que diretamente se forçou a não percorrer é a mesma que Peter abraça e normaliza independente dos julgamentos alheios. E isso torna Peter mais ciente de si e consequentemente mais empoderado do que Phil, que é inseguro, depende muito de como os outros o veem, o que o torna também sem controle sobre si mesmo, né? E principalmente sem independência nenhuma. Um outro contraste absurdo da relação entre eles é que Peter é o único que Phil não consegue controlar, que ele não consegue diminuir. E ele percebe isso naquela cena em que Peter passa por todos os caras que o xingam, sabe? Ofendendo de várias formas. E ele vai e volta de cabeça erguida mesmo. A prova de que essa cena causou uma impressão no Phil é que momentos depois ele convida o Peter para passarem mais tempo juntos, sem julgamento nem nada. Como se aquela cena o tivesse inspirado, sabe? Ver alguém ser tão afrontoso e de cabeça erguida, mas ao mesmo tempo sendo só quem ela é, isso chamou a atenção.
Mas logo em seguida, enquanto olhavam as sombras nas montanhas, Peter logo de cara vê a sombra em formato de um cachorro. E aí chegamos a uma das partes mais loucas desse filme. No final tem um trecho da Bíblia que, traduzindo e atualizando alguns termos, basicamente diz, eu tenho aqui, tá? Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Como as únicas pessoas que conseguiram perceber essa sombra foram Phil, Peter e Bronco Henry, mais ninguém, e sabendo que Phil e Bronco Henry são gays, com o Peter não se tem uma confirmação de sua sexualidade, mas mesmo assim, os três são caras que sofrem, né, que sofreram a pressão social de se fazer o que é esperado deles, o que é esperado de um homem. Caso contrário, são julgados, são discriminados, menosprezados pelo resto da sociedade. E essa exclusão e alienação dos inimigos, digamos assim, é o ataque dos cães. Por isso que só eles três podem ver a sombra, o símbolo do cachorro na montanha. Quando eu vi isso, nossa senhora, eu pensei, genial. Em nenhum momento assistindo o filme percebi isso. Mas também esse trecho da Bíblia requer uma certa interpretação, né? Nossa, muito, muito bom. O último tópico que quero trazer é o final. Peter, no começo do filme, diz que a coisa mais importante é a felicidade e proteção da mãe. Literalmente é a primeira coisa que a gente escuta no filme. E ao perceber que ela estava constantemente sendo atormentada por Phil, tornando-a ansiosa e se afundando cada vez mais no álcool, ele simplesmente sai sozinho, encontra um animal morto e infectado por anthrax, que é uma doença mencionada algumas vezes, que os animais contraem. Aí o que ele faz? Corta um pedaço do couro, que no momento eu não entendi nada. Literalmente, depois disso, leva pra casa, né? Estuda meios de transmitir essa doença pro ser humano. E no momento de vulnerabilidade em que Phil corta a mão, ele dá o couro para que o Phil possa terminar de fazer uma corda lá, que ele estava fazendo à mão. E isso o leva à morte, né? Por isso que no final, Peter, usando luvas, colocou a corda já pronta embaixo da cama, porque estava com anthrax, né? Estava contaminada. E logo a seguir, na última cena, ele sorri, vendo sua mãe chegando em casa com um novo marido, sabendo que dali em diante vai poder viver feliz, sem ser atormentada por um homem triste, vítima do ataque dos cães. Aí eu pergunto a vocês, isso não é brilhante? Essa história de repente não ficou super profunda e digna de vencer o Oscar de melhor roteiro adaptado? Eu respondo, sim, muito demais. E assim, eu não tenho ideia se a inteligência dessa história veio do livro e a diretora só fez adaptar o que já estava lá, ou se tem o dedo dela aí nessa parte criativa sim. Mas que o roteiro é muito bom, isso é. Com certeza há várias interpretações, e eu sei que não falei sobre todos os aspectos do filme, mas quero saber de vocês. Gostaram logo de cara? Tem alguma outra interpretação além dessas que vocês criaram ou leram por aí? Manda mensagem lá no Instagram, @sessãoas6, seja no post que eu fiz sobre o Oscar ou na DM mesmo, onde preferirem, que eu vou adorar ler e trocar uma ideia com vocês, beleza? Sempre muito bom. E assim, amigos, encerramos a segunda parte com spoilers e, consequentemente, nossa conversa sobre Ataque dos Cães, ou Power of the Dog. Espero que tenham gostado, e a seguir começamos a análise do filme Belfast, também com várias indicações aí. Vale lembrar que vai ser completamente sem spoilers, ok? Então, quem não assistiu, não se preocupe, vai dar pra conversar sobre o filme tranquilamente, sem precisar revelar nada grande da história. Então é isso, vamos começar. Na Irlanda do Norte, nos anos 60, um menino de 9 anos experimenta o amor, a alegria e a perda. Em meio a conflitos políticos e sociais, o garoto tenta encontrar um lugar seguro enquanto sua família busca uma vida melhor. Gente, quantas sinopses eu já li aqui no Sessão às 6 que não são a essência do filme, que não dão uma verdadeira noção pro público do que é o filme. E essa sinopse que eu acabei de ler é exatamente a essência do filme. Basicamente, se você gostou dessa sinopse, vai fundo que o filme é exatamente isso. Mas enfim, continuando aqui. O diretor e roteirista é Kenneth Branagh, super conhecido aí por diversos filmes, como o primeiro Thor, a versão da Disney de Cinderela,
e por interpretar o detetive Hercule Poirot em Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Esse último também está em cartaz, olha só. Além de protagonista, também foi o diretor. Bem bom esses filmes, inclusive. Se eu tivesse com a agenda mais vazia, eu até traria Morte no Nilo. Mas enfim, tá aí parte da bagagem dele. Galera, enquanto assistia, 3 coisas fizeram questão que eu gostasse desse filme. 3 coisas apaixonantes que me conquistaram. São elas: o protagonista, o sotaque irlandês das pessoas, nossa senhora, e a direção. E ao longo dessa análise vou abordar cada uma com calma, porque realmente foram fatores decisivos para mim. Então, antes de mais nada, começo com o roteiro. Por ser protagonizado por uma criança, acompanhamos uma visão bem inocente da vida em uma realidade de conflitos sociopolíticos envolvendo religião e direitos civis. Existem vários filmes com temáticas parecidas que não fogem dos tabus, mas o diferencial aqui é que observamos quase tudo pelos olhos de uma criança sonhadora. E felizmente isso não fecha as portas para uma discussão madura e realística, porque os adultos também têm bastante destaque, mesmo como personagens secundários, em especial seus pais e avós, principalmente os pais. Então, no fim das contas, o filme consegue fazer as duas coisas, sabe? Ter uma pegada adulta, destacando questões reais da época, mas ao mesmo tempo nos entretendo com os dilemas de uma criança de 9 anos, que também está tentando compreender tudo o que está acontecendo em sua volta. Eu suponho que se não houvesse esse fator infanto-juvenil aí no meio, talvez a história não fosse tão divertida de assistir, e sim mais dramática, mais pesada, sabe? Então, estrategicamente, foi uma escolha muito boa, mesmo abordando questões assustadoramente realísticas, como guerra, direitos, imigração, o perigo de você permanecer no bairro onde você viveu sua vida inteira. Mesmo com tudo isso, eu diria que é uma experiência leve, sabe? Levando em consideração o tema que eles estão abordando, podiam facilmente ter aumentado aí a censura, ter mais sangue, mas não. Ainda consegue ser um filme pra família. Assim, crianças dificilmente vão entender, mas tô falando mais de jovens até mais velhos, porque a história abre espaço para vários públicos, e isso a torna super acessível, abordando também os laços de uma comunidade, a importância da união familiar em tempos de crise, e também como deve ter sido para os adultos e mais idosos ter vivenciado isso, né? Não necessariamente na Irlanda, mas existem pessoas por aí que tiveram a infância do Buddy, né? Do protagonista. E esse é o tipo de filme que te faz pensar, e como falei antes, principalmente nos dias de hoje, em uma realidade em que, ligando o celular, a televisão, você vê crianças passando por isso ainda, o que é muito triste. Mas o diretor, quero falar mais dele daqui a pouco, que usou a própria infância para inspirar o filme, e inclusive o Oscar adora isso, sabe exatamente até que ponto é demais. Sabe até que ponto ele tá puxando muito pro drama e não deixando o público esquecer que o foco não é a situação do país na época, mas são as pessoas que estavam ali. O filme é sobre elas, Buddy e sua família, né? A vivência da família nesse período é que é a alma do filme. E isso é destacado muito bem, de modo que a narrativa tem, assim, momentos tensos, né? É justo, mas também momentos fofinhos que no fim te faz pensar, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Então, gostei bastante do roteiro. Talvez, não tenho certeza, ali mais pro meio ele dá uma alongada e começa a devagar. Mas, assim, não sei se foi impressão minha ou se foi só sono mesmo, porque eu fui assistir bem tarde. Então, não sou capaz de opinar. Mas, no geral, é bem bom, bem fechado. Beleza, agora as indicações. Belfast foi agraciado aí com 7 indicações no total. Melhor filme, direção, atriz e ator coadjuvante, roteiro original, melhor som e canção original. Então, bora lá. Melhor filme e roteiro original. Gente, melhor filme tem 10 indicados, pelo amor de Deus, é demais. Como não assisti todos, não consigo dizer de certeza mesmo. Eu diria que tem chance sim. A academia adora mensagens fortes como essas. E o protagonista ainda ama filmes de época, né? O que é um bônus. Então, eu não descartaria completamente, mas confesso que tem mais chance em outras categorias. Já roteiro original, olha, se Não Olhe Para Cima não tivesse sido indicado nessa categoria, eu teria mais certeza que Belfast ganharia. Mas
Não Olhe Pra Cima tem uma história tão boa, tão realística também e bem escrita, que pode levar sim. Pessoalmente, entre essas duas categorias, acredito que Belfast se garanta mais no roteiro do que no melhor filme, mas nunca se sabe. Agora, melhor som e canção original. Melhor som, eu já não acho que vai ganhar, porque é um filme de época, em preto e branco, que não tem aquele aspecto que os filmes feitos na época tinham, sabe? Com a qualidade do áudio mais baixa, usando um microfone mais específico. Sabe Mank, pronto, que foi indicado no passado? Mank faz isso. Filme de época, em preto e branco, com o áudio super semelhante ao que eles tinham na época. E se eu não me engano, marcou presença aí, eu não lembro se ganhou, mas marcou presença aí sendo indicado nas categorias de som mais técnicas. Eu não sei explicar direito, se você assistir os dois, vai dar pra entender melhor esse meu ponto de vista, mas a trilha sonora de Belfast me chamou mais a atenção do que o som, que é uma categoria mais técnica, né? Mas aí é que tá, não foi indicado na categoria trilha sonora, o que é uma pena. Mas foi em canção original com a música Down to Joy, do cantor Van Morrison. Como foi indicado, então, ele vai apresentar ao vivo, né? Todos os indicados da melhor canção apresentam. Não lembro se ela aparece só no final ou antes, mas enfim. A música é boa? É ótima. Combina muito com o filme, com um ritmo meio antigo, com uma vibe esperança, né? Combina, mas com todo respeito, não tem uma força nesse mundo capaz de tirar o prêmio de Dos Oruguitas de Encanto. Pra mim é de Encanto e ponto final, sabe? Óbvio que posso estar errado, mas tô apostando todas as minhas fichas dessa categoria em Dos Oruguitas. Agora, melhor direção. Lembra que eu falei que foi uma das coisas que mais me encantou? Pronto. Vou dizer por que agora. No último semestre da minha faculdade, eu paguei a matéria Direção de Fotografia, que não é tão legal quanto parece, inclusive. Mas eu aprendi uma coisa ou outra sobre tipos de luz cinematográfica. Seja, tipo, sei lá, luz principal, luz de cabelo. E tem tudo isso aqui nesse filme, mano. Não só isso, mas todas as posições da câmera que eu lembro ter estudado. Tipo, a simetria. Tem muita simetria nesse filme. Muitas linhas. A regra das metades, em que um objeto ocupa só metade do espaço visível. Há molduras também, padrões. Eu adorava quando uma cena começava em um corredor e os personagens andando de longe pra perto, com a câmera colada na parede e eles aparecendo só na extremidade. Nossa, muito bom. Também ficava posicionada de forma que desse para mostrar o que está acontecendo em primeiro e segundo plano, e isso várias vezes. Olha, um monte de coisa que eu aprendi foi aplicada, foi usada, e com tanta frequência que me chamou muito a atenção, sabe? É um prato cheio pro meu professor, espero que ele assista. Então, por causa disso, valorizei bastante essas técnicas. Eu sei que essa função é bem mais do diretor de fotografia, mas o filme infelizmente não concorre nessa categoria, né? Mas outra coisa, vocês acham mesmo que o diretor não teve nada a ver com isso? Em juntar todos esses aspectos que eu falei com o lado criativo e narrativo do filme? Claro que teve. Então, assim, ganhou meu coração. Pra mim já ganhou, mas a competição tá super acirrada. Steven Spielberg mandou muito bem também em Amor Sublime Amor, então não sei. Mas antes de falar dos últimos indicados, entro agora na categoria dos personagens pra enaltecer a coisa mais fofa desse filme. Buddy, o principal, interpretado por Jude Hill. Olha, eu sei que foi muito vacilo da academia em não ter indicado Lady Gaga a melhor atriz. Eu compreendo. Mas sabe quem realmente foi esnobado? Esse menino. E vocês sabiam que esse é o seu primeiro filme na vida? Nunca tinha atuado antes, o que só mostra como ele é bom. E sem contar que não consigo lidar com o sotaque dele, de todo mundo, né? Mas o dele é ótimo, de derreter o coração, o sotaque de todo mundo da Irlanda. Que coisa linda, meu Deus. Deixando a fofura dele de lado, ele é muito bom, ainda mais criança, pô. Não é toda criança que consegue se expressar como ele consegue. Decorar o texto como ele faz pode até existir sim, mas as expressões faciais e corporais mesmo dele, só ele faz. Pra mim, é o melhor ator desse filme. E o que também ajuda é a quantidade de tempo de tela que ele tem, né? Atores mais famosos e experientes que ele, que estão no filme, tiveram bem menos. E isso o favorece, com certeza. Enquanto eu assistia, ficava me perguntando, esse menino foi indicado, né? Com certeza foi indicado. E não, mano, calúnia, isso é uma calúnia, isso é um absurdo. Porque o modo como a história é contada depende completamente dele.
e tira de letra, assim, com muito carisma. Então, fica aqui o meu protesto. Sim, ei, só um parênteses. Eu tava assistindo um vídeo em que o elenco tava sendo entrevistado e ele falou que o sonho da carreira dele, que acabou de começar, o ápice vai ser se ele participar da Marvel, se ele fizer algum personagem da Marvel. Pois eu apoio, eu vou começar uma petição pra esse menino participar da Marvel. Ia ser uma maravilha, eu já quero, mas enfim. Agora os indicados a melhor ator e atriz coadjuvantes são eles, respectivamente, Kieran Hines, que faz o Pop, né, o avô, e Judi Dench, que faz a Granny, a avó. Ambos estão muito bons, mas foi o que eu falei antes. Mal tem tempo de marcar presença de forma impactante, porque o foco é o Buddy. Muito menos impactante o suficiente para ser indicado ao Oscar. O pouco que vemos dá pra perceber que são um casal muito fofo. O avô é um amor de pessoa, sempre aconselhando o Buddy. E a avó tem uma personalidade maravilhosa, tem umas cenas engraçadas, outras bem reflexivas. Mas pra serem indicados, não sei não, hein? Assim, pelo fato do menino, a estrela, não ter sido indicada, não me importa muito essas duas categorias, sabe? Se tivesse que chutar, diria que Judi Dench, por mais agradável que tenha sido, não sei se tem chance contra Ariana DeBose em Amor Sublime Amor ou West Side Story, porque ela tá sensacional. Já Kieran Hines tem mais chance, eu diria, porque assim, não acho que os dois indicados do Ataque dos Cães, que eu mencionei agora há pouco, vão levar. E os outros dois eu não assisti ainda, então tá meio caminho andado pra ele, né? Quem sabe? Bom, de acordo com o site Slash Film, o orçamento, sem contar com o marketing, né, a divulgação, foi de 25 milhões de dólares. Atualmente está nos cinemas do mundo todo, inclusive do Brasil, e arrecadou até o momento mais de 27 milhões de dólares. Olha aí que maravilha. Então, pessoal, no geral, Belfast é um filme muito fofo, sério, tenso, triste e realístico a respeito dos conflitos da Irlanda nos anos 60. Aqueles que não curtem filmes muito políticos, eu sou assim também. Ele se inclina tanto nos laços familiares, que acaba não sendo demais, que acaba não pedindo muito pra esse grupo, sabe? Tudo muito bem dosado, com um protagonista super carismático, mesmo que você não acompanhe o Oscar, que não esteja muito comprometido esse ano, é um ótimo filme que eu recomendo bastante. Se você não estiver fazendo nada e quiser ir pro cinema, vão pro cinema, assistam esse filme. Claro, se estiver disponível aí na sua cidade, porque o filme, ele prova aí que dá sim pra hoje em dia lançar filmes originais e muito bons. Mas e aí, já assistiram? Vão assistir? Ainda tá em cartaz na sua cidade? Já sabem onde me encontrar, né? Instagram, @sessãoas6. Acompanhem, porque muito em breve vou lançar uma novidade lá, então se liguem. E com isso, chegamos ao final de mais um podcast. Semana que vem continuamos a maratona com mais 2 filmes indicados, então fiquem atentos. Se vocês conhecem alguém que curte o Oscar, que está acompanhando esse ano, compartilha aí o Sessão às 6, porque dá um certo trabalho. Se já dá um certo trabalho falar de um filme, quem dirá de 2 por semana. Então, isso ajuda demais. Como falei, esse foi só o primeiro episódio da maratona, né? Sem contar, claro, nos outros que já conversamos sobre. E se quiserem conferir, tá tudo na descrição. E é isso. Me encontro com vocês próxima semana. Se você tá ouvindo isso perto do dia em que foi lançado, bom carnaval. Aproveitem, usem máscara. Um beijo enorme e até mais.